O poder da oração que muda destinos. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo 3. A oração é o elo divino que nos conecta ao Criador do universo. Quando dobramos nossos joelhos e clamamos ao Senhor, não estamos apenas pronunciando palavras ao vento, mas entrando na dimensão sobrenatural do reino de Deus. A oração tem o poder de transformar histórias, mudar destinos e abrir portas que jamais poderiam ser abertas por esforço humano. A oração que abre os céus. Desde os tempos antigos, Deus tem respondido à oração do seu povo. Elias, um homem semelhante a nós, orou com fé e o céu se fechou por 3 anos e meio. Depois ele orou novamente e a chuva desceu abundantemente sobre a terra. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Isso nos mostra que a oração não é um ritual vazio, mas uma arma poderosa nas mãos dos filhos de Deus. Quando nos colocamos em oração, reconhecemos a soberania de Deus. Não é apenas um ato de petição, mas de entrega total. A oração sincera, feita com fé, move o coração de Deus. Ele é um Pai amoroso que ouve e responde segundo a sua perfeita vontade. Jesus, o exemplo supremo de oração. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou a oração não apenas com palavras, mas com seu próprio exemplo. Antes de tomar decisões importantes, ele se retirava para orar. No Getsemane, antes de enfrentar a cruz, ele clamou ao Pai com grande angústia. Lucas capítulo 22, versículos do 39 ao 44. Se o Filho de Deus considerava a oração essencial, quanto mais nós devemos depender desse poderoso recurso espiritual. Jesus também nos ensinou que a oração deve ser perseverante. Ele contou a parábola do juiz iníquo que atendeu a viúva por causa de sua insistência. Lucas capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8. Isso nos mostra que Deus honra aqueles que não desistem, mas continuam buscando a sua face com perseverança. O poder do Espírito Santo na oração. O Espírito Santo é o nosso consolador e ajudador na oração. Muitas vezes não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. Quando nos rendemos ao Espírito, ele nos guia em oração, revelando a vontade de Deus e trazendo direção para as nossas vidas. A oração em línguas é a manifestação poderosa do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Quando oramos no Espírito, somos fortalecidos e renovados para cumprir o propósito divino. A oração que move montanhas. Jesus declarou: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. Oração movida pela fé é capaz de mudar situações impossíveis. Se hoje você enfrenta desafios, saiba que Deus tem o poder de transformar qualquer cenário através da oração. Ana era uma mulher estéril e chorava amargamente por não poder ter filhos. Mas, ao buscar o Senhor com fervor, Deus respondeu e lhe deu um filho, Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 20. Isso nos ensina que a oração pode quebrar maldições e trazer novas estações de bênçãos. O chamado para uma vida de oração. Deus está levantando uma geração de intercessores, pessoas que não apenas pedem por si mesmas, mas que se colocam na brecha por outros. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. Se desejamos ver a mudança em nossas famílias, cidades e nações, precisamos nos posicionar em oração. O mundo pode tentar nos distrair, mas precisamos priorizar a nossa comunhão com Deus. Jesus nos ensinou a entrar em nosso quarto, em nosso secreto, e orar ao Pai assim em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ali encontramos forças, recebemos a direção e experimentamos o sobrenatural de Deus. Deus ouve e responde. A oração não é uma opção, mas uma necessidade para todo crente. Ela nos aproxima de Deus, nos fortalece e nos capacita a viver uma vida de vitória. Se você tem enfrentado desafios, clame ao Senhor, pois Ele é fiel para responder. Assim como Ele mudou os destinos do passado, Ele é capaz de mudar o seu futuro através da oração. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo o recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Um desafio para você. Hoje tome uma decisão de intensificar a sua vida de oração.
Reserve um tempo diário para buscar ao Senhor. Ore pelos seus sonhos, pela sua família e pelo mundo à sua volta. Deus deseja ouvir a sua voz e transformar a sua história. Não espere mais. Comece agora e veja como a oração pode mudar o seu destino. Que Deus te abençoe. Que reine Jesus Cristo soberano em sua vida, em seu lar, em sua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.